Bom, primeiro quero agradecer aqui a visita do Dr. Geraldo Canto, além de um amigo especial da minha época que eu estava no Fellow em Curitiba. Aqui, para quem não sabe, o Rio de Janeiro passou por um momento que não tinha banco de olhos e não tinha formação de transplante de córnea. Eu fui para Curitiba fazer parte no Hospital de Olhos do Paraná e parte na Universidade Federal do Paraná, no qual o Dr. Geraldo era um residente, já expoente naquela época. Ele veio de uma família de oftalmologista, seu pai é um famoso oftalmologista aí no Sul, né? E é interessante que você e sua irmã seguiram a carreira, e não só seguiram, mas estão crescendo na carreira. Isso que é legal, né? Porque às vezes a gente vê filhos que já recebem algo pronto, mas consegue crescer mais ainda. É muito legal ver todo esse seu crescimento, meu amigo. E aí em Curitiba deve estar frio, né? Aqui tá frio, né? Você vê a diferença pro Rio de Janeiro e você já tá com a Dizem, camisa aí solta eu, e eu di- tô dentro de casa aqui com a blusa. Hoje fez uma máxima de 17 graus aqui em Curitiba, então muito diferente aí gente, do Rio, né? diz aí quem está ouvindo direitinho e quem já tem alguma pergunta, senão a gente já vai começar o nosso bate-papo e sintam-se à vontade, aqui o Instagram é de vocês. Tanto eu quanto o Geraldo, nós fazemos a parte de segmento anterior, né, das doenças externas, então, desde cirurgia refrativa, catarata, transplante, mas também uma doença que é muito prevalente, nós estamos no mês de junho, e é uma campanha que foi idealizada por um médico brasileiro, que é o Dr. Renato Ambrosio Júnior. É, Quero aqui deixar claro aí meu reconhecimento para ele. Ele que é um dos 100 maiores oftalmologistas por vários anos votado, e ele idealizou essa campanha de Junho Violeta, no qual a gente visa conscientizar a população da importância do diagnóstico precoce e de não coçar os olhos. Parece algo simples quando a gente vê no paciente, às vezes no consultório, e fala, você coça os olhos, aí quando você pega, ele fala assim, não, e ele está coçando os olhos. Você fala, mas você está coçando os olhos agora. E ele às vezes não se dá conta. Vamos lá, Geraldo, você quer começar? Quer que eu comece falando aí um pouquinho, fazendo umas perguntas e a gente vai fazendo um bate-bola? Pode ser legal fazer esse bate-bola, essa troca de informação aí novamente. E queria te agradecer o convite aí, que já tem quantos anos que você teve em Curitiba, Gustavo? Foi 10 anos 2000, já? foi 2010, eu estava lá, 2011 eu estava no Hopkins, nos Estados Unidos, em 2012 eu voltei para o Isso, Rio, né? isso. Então você vê que o tempo, assim, voa. Você já E está com duas boa, filhas, boa. Isso aí, eu tô isso com aí. uma, com a Nina. Qual é o nome das suas? E daí a gente ainda se encontrou, porque você estava nos Estados Unidos no mesmo tempo que minha irmã estava lá. Ou a gente se Um pouquinho encontrou nesse depois, meio, eu um estava pouquinho chegando, ela depois. estava saindo. É. Um pouquinho depois. Mas a gente sempre se encontrou em congresso, quando a gente tinha congresso, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Para mim é uma honra estar conversando com você, na verdade. Vamos lá, meu amigo. Aí eu queria saber de você, assim, porque a gente sabe que a doença ceratocone é uma doença ectásica, ou seja, a córnea fica deformada, muitas vezes até no formato de um cone. E a gente sabe, pela literatura mundial, que uma a cada 2.000 crianças entre 13, vamos botar assim, de 13 a 23 anos mais ou menos, vai ter ceratocone. Então, é uma prevalência muito alta. Eu percebo aqui, pelo menos, quando eu estava no Hopkins, a gente tinha, no Johns Hopkins é um hospital nos Estados Unidos que tem uma filial na Arábia Saudita. E na Arábia Saudita é um país que tem, por questões até genéticas e talvez pela questão do clima ser muito seco, muita areia, tem muito ceratocone lá. Então lá talvez a gente vai até falar de um estudo interessante de um colega nosso, mas você percebe que em Curitiba, um lugar mais frio, talvez que tenha, você aí está de casaco, então a parte alérgica talvez seja um ponto importante. Você percebe uma frequência no seu dia a dia de consultório mesmo, ou até mesmo quando você está na universidade, enfim. Como é que é essa Gustavo, percepção de... essa tua colocação eu acho perfeita, porque assim, a estatística, a prevalência clássica da doença é essa que você falou, 1 para 2 mil pessoas, né? Mas a gente vê que na prática esse número está totalmente fora dos parâmetros que devem ser para a nossa realidade Brasil, para a nossa realidade Sul. Por quê? Talvez na época que essa estatística foi levantada, que se eu acredito que esse trabalho foi em torno de 2 mil, tá para sair um trabalho bem mais atualizado agora. Até eu falei com o Emílio, em torno de 7 mil pessoas está no estudo, tem um estudo para sair, global, tá? E esse número deve mudar bastante.
No meu Pra- consultório, eu atendo muito ceratocone, mas eu não sou especialista só nisso. Eu atendo também catarata, a rotina de um oftalmologista Você e, faz no muita mínimo, refrativa, né? muita refrativa e, no E mínimo, muitos desses 10. pacientes com ceratocone, eles querem enxergar melhor e às vezes eles querem fazer uma cirurgia refrativa. E é ali que eles Isso. descobrem. É. E em torno de 10, 20, 30% dos pacientes no meu dia que eu atendo, ou seja, atendo de 30, 40 pacientes por dia, 3, 4, 5 tem ceratocone. Então, na realidade, meu consultório é muito maior. Então, e Curitiba tem essa realidade com uma prevalência muito maior. Então, tem trabalhos, né, que já mostram que talvez o Brasil seja em torno de 1, 2, até 3%. Então, vai de 1 para 2 mil para 1 para 100. E como Então, em Curitiba é um polo e na sua clínica especificamente também é, é um local de referência, claro, provavelmente você atende Curitiba e região, né? Não só sim, metropolitana, mas também interior. E aí você consegue ter realmente uma visão. essa percepção maior, sem dúvida, sem dúvida. Mas os métodos diagnósticos antes eram muito mais simples, né? Era retinoscopia e uma topografia mal feita. Então, hoje, com o tomo, com o topo, que a gente vai falar sobre os exames, a gente consegue filtrar e, no pré-operatório de refrativa, perceber muitos casos que a gente chama de subclínico ou a doença frusta, né? O ceratocone frusto. Então, para quem está nos ouvindo, parece muito, né? 1 a cada 2 mil crianças, adolescentes vão ter a doença ceratocone. Então, vamos imaginar assim, o que é isso em estatística? 0,05 da população brasileira. O que o doutor Geraldo está falando é algo muito importante. Existe um pesquisador e um médico também, oftalmologista, um expoente mundial, doutor Emílio Torres. Eu acho que ele não está aqui Foi nos colega meu ouvindo. de residência, você também acompanhando o teu fellow, Eu e era agora meu ele está fellow brilhando lá e a fora. gente era amigo. E ele foi para a Europa e faz pesquisa com crosslinking, com ceratocone. E tem um estudo muito interessante, o doutor Geraldo até me mandou. Eu falei, eu conheço esse estudo, é muito bom. E feito na Arábia Saudita. E basicamente eles encontraram uma população que eles fizeram num hospital pediátrico, colocaram um pentacam, que é uma tomografia de córnea, e simplesmente fizeram um exame, dois avaliadores diferentes viram um exame e detectaram, ó, esse tem ceratocone, esse não tem. E foi incrível, porque mostrou-se que 4,75, ou seja, quase 5% daquela população tinha ceratocone. E a gente está falando, olha, gente, então a estatística antiga que o doutor Geraldo falou era de 1 a cada 2 mil crianças e adolescentes, e algumas estatísticas, como a gente acabou de falar, chega a 5% da população. Isso é É. muita coisa. Vai Então um para 30, um para 50, né? a Então, mensagem, vou bater aqui por repetição. Não coce os seus olhos, porque senão você pode até não ter a questão genética, ou seja, a gente sabe que alguns trabalhos mostram que 15 a 30% da população que tem ceratocone tem o fator genético. É difícil fazer esses testes, eles são realmente ainda incipientes, porque é mais para pesquisa e lá fora. Aqui a gente não tem disponível, infelizmente, mas eu acredito que vai ser o futuro da medicina, essa medicina individualizada. Mas para quem está nos ouvindo, é não coçar os olhos, porque grande parte dessa população não vai ter o fator genético. Muitos deles são alérgicos. Pega uma cidade como Curitiba, que é fria, que às vezes tem realmente esse fator alérgico mais importante. Aqui no Rio também, eu vejo muitos pacientes, Geraldo. E aí eu queria saber como é que você aborda esses pacientes nessa questão alérgica. Para quem está nos ouvindo, eu tenho uma alergia, eu tenho uma rinite, eu tenho uma sinusite, eu tenho uma dermatite atópica e até quero levantar um ponto que é pouco levantado pelos médicos oftalmologistas. A alergia é alimentar. Não é raro eu pedir aquele fator de IgG de 221 elementos, que é um exame de sangue, e você consegue rastrear. Ele não diz se você tem ou não, sim ou não, mas ele consegue te dizer se você tem uma titulação alta e alergia, por exemplo, a amendoim, alergia à proteína do leite. E muitas vezes essa alergia alimentar também pode estar desencadeando a coceira nos olhos. O que você acha disso aí? Como é que você faz essa abordagem de alergia? primeiro que com Curitiba, acho que deve ser entre as capitais uma das campeãs de alergia, né? Pelo nosso clima e tudo mais. Eu percebo que os pacientes que mudam de cidade melhoram as ites, né? As rinites, as conjuntivites. Então, eu tenho uma abordagem dos pacientes quando eu entro no consultório, eu sempre pergunto naquela triagem se o paciente é alérgico. Se é alérgico, tem muita rinite? Ah, eu tenho muita rinite. Opa, então já vem a segunda pergunta. Você coça o olho? E provavelmente esse paciente coça. E não coçar o olho é algo já um tanto centenário que as vós sempre dizem, não coça o olho, não faça o olho. Mas parecia aquele papo de vó, papo de mãe. Mas hoje, com a informação que a gente tem, nós estamos aqui no Junho Violeta disseminando isso, a gente vai explicar o porquê que não pode coçar o olho.
Então, levar as mãos aos olhos, você leva bactéria, você leva vírus, hoje a gente sabe muito bem disso com a pandemia. Você leva Covid, sujeira né? para os teus A gente olhos, sabe né? que não é a porta principal de entrada, mas É, pode ser contaminado mas uma sim por Covid. conjuntivite, provavelmente você colocar a mão no olho, né? Então já é uma doença que está evitando. A segunda doença é o ceratocone. A nossa córnea é o para-brisa do olho. Você fala, o teu carro tem o vidro, que é o para-brisa, por onde a luz entra. Se o para-brisa do teu olho, que é a tua córnea, ela entortar, é como se tua visão toda borrasse. Então, imagine se você ficar friccionando uma superfície. Pega uma borracha e fica friccionando. Ela vai mudar aquele tecido. E a nossa córnea é um colágeno. Então, a fricção constante, isso já é unânime entre todos os oftalmologistas. Ela aumenta a chance de desenvolver uma ectasia. Seja uma ectasia doença ceratocone, ou seja só uma ectasia. São as duas Para quem está formas. nos ouvindo, ectasia, explica aqui, doutor Geraldo, só para a gente não ficar com A aquele córnea, mediquês, né, o termo perfeito, técnico. perfeito. A córnea, que é por onde entra a luz, que é uma lente de 44, 45 graus, se ela for deformada, ela vai mudar o grau dela. E ela vai ficar torta. Isso, quando ela fica torta e forma um bito de ectasia. E tem várias doenças que podem causar isso, não só o ceratocone, mas a principal doença é o ceratocone. Então, se você ficar friccionando a córnea e você tem uma tendência genética, por mais leve que seja, de ter o ceratocone, você está estimulando uma doença. É como aquela pessoa que tem câncer de pulmão na família inteira e ela fica fumando, ela vai aumentar a chance dela ter o câncer de pulmão, tá? Isso é bem óbvio, bem simples das pessoas entenderem. Então, por isso que a gente bate tanto nessa tecla. E aí faz uma abordagem muito intensa nesses pacientes atópicos, alérgicos, porque o coçar, às vezes, não é simplesmente por prazer ou por mania, é porque tem uma vontade, né? É uma saciedade que ela acessa. É até Eu um costumo prazer o dizer, estímulo que ele exato, faz. eu costumo dizer para o paciente, olha, eu sei que a pessoa não coça porque ela coça, porque ela sente uma necessidade realmente. Tem uns trabalhos que eu li já há um tempo, que 20 segundos, coçando os olhos, você já consegue, em laboratório, obviamente, detectar uma inflamação na lágrima. Em 20 segundos coçando o olho, você consegue fazer isso. E tem um trabalho interessante do Dr. Damien Gatinel, que é um francês, e ele pegou pessoas e pediu para coçarem os olhos dentro de uma ressonância nuclear magnética. Você já deve ter visto esse vídeo que rodou o mundo todo. E aparece a pessoa coçando o olho e como que isso atinge o nervo óptico e consegue chegar até a hipófise. Ou seja, lá dentro do cérebro, a pessoa coçando o olho, você tem repercussões. Então você imagina o quanto que isso pode ser lesivo não só para a córnea e para o É a olho como um retina, que era o todo. terceiro ponto que eu sempre coloco para o paciente, que é a retina que vai estar sendo comprimida, e aí esses pacientes normalmente são automíopes, aumentando o risco de descolamento de retina. Isso mesmo. Então, a técnica de não coçar o olho é um carimbo praticamente que eu tenho no final das minhas receitas, que eu sempre digo para os pacientes, e muitos saem já com colíriozinho antialérgico, já de rotina junto com o colírio da lente de contato no meu consultório. Para os meus também. E é uma coisa que é pouco falada, mas eu acabei de citar o doutor Damian Gatinel, e ele cita isso de forma mais importante nos últimos 5 anos, que é a posição que o paciente dorme. O que você acha a respeito disso aí? Você acredita que se o paciente dormir com a mão... tem muita gente que tem o hábito, né, de dormir com a mão no rosto. Isso também Sim. pode fazer uma piora para esse paciente? Veja, se o paciente friccionar o olho com a mão, eu acredito que possa gerar uma pressão. Agora, em relação ao travesseiro, a posição do travesseiro, isso eu já não tenho uma opinião bem formada. Se O doutor realmente Damian Gatinel, e eu estou começando a acreditar que isso é um fator também adicional, ele acredita que a posição que o paciente dorme pode também contribuir. Tem alguns estudos sobre glaucoma, dizendo que isso pode sim aumentar aquela pressão, principalmente se o paciente tem um ângulo fechado. sim, E sim. em relação ao ceratocone, eu já estou começando a pedir para os meus pacientes, como é que você dorme? O paciente, eu durmo assim, com a mão aqui. E ele, geralmente, esse lado que ele fala que dorme com a mão, é o lado com um avanço maior do E ceratocone. muitas vezes o coçador crônico ele coça enquanto dorme também, né? Também. Teve um paciente meu que ele... Olha, pessoal, o transplante de córnea é a última... Antigamente, na década de 90, ele era o principal tratamento do ceratocone. Ou seja, a gente não tinha ferramentas, como a gente vai falar aqui, que é o crosslink, que é o anel, e para evitar que esse paciente piorasse, né? E aí, quando ele piorava, tinha que fazer o transplante de córnea. Então, hoje, é o último recurso que a gente utiliza. Mas eu tenho um paciente que ele é personal trainer e ele acabou perfurando. E ele filmou
botou uma GoPro e filmou ele dormindo e ele coçava o olho dormindo. Realmente, ele falou, Gustavo, eu coço o olho dormindo, como é que eu vou fazer? É difícil, né? É um hábito que foi criado ao longo dos anos e quando ele dormia, ele coçava. Mas isso, pessoal, então assim, quem está nos ouvindo, agora a gente vai para uma fase aqui da conversa de como é feito o diagnóstico, porque às vezes quem está nos ouvindo vai falar assim, eu sei que eu tenho ceratocone, ou eu não sei que eu tenho ceratocone, eu vi essa live aqui, mas eu queria saber um pouquinho mais. Como é que faz esse diagnóstico? Geraldo, fala um pouquinho para a gente. Bom, muitas vezes o paciente já procura com a gente, já conhecendo, né? Meu pai tem ceratocone, meu primo tem ceratocone, então eu vim fazer um exame periódico para verificar, tá? Muitas vezes o paciente já vem com esse intuito, mas na maioria dos casos não. É aquele paciente, acha que minha visão deu uma pioradinha, não está muito boa para longe. Começa assim, aquela visão que fica fosca e eu acho que eu estou precisando de um óculos. E aí o paciente já fez um pré-exame antes de entrar no meu consultório, a gente vai verificar o grau. Existe um exame muito clássico, que é aquela luzinha que o médico joga no olho para medir o grau. E quando essa luz bate no olho, ali os especialistas em ceratocone já sabem que tem alguma coisa diferente na córnea, né? Então, muito antes de um exame sofisticado, às vezes olhando com a luz do aparelho no olho, o médico já nota alguma irregularidade. E a maioria dos meus diagnósticos começa aí, tá? Legal. E aí a gente percebe que esse paciente tem uma miopia, que tem um astigmatismo, a gente avalia a história familiar e a gente parte para os exames, tá? Então, existem exames que tiram a foto da córnea e vão dizer cada área, qual que é a área mais alta, qual que é a área mais baixa, se tem alguma área ondulada, como se fosse avaliar um terreno, para ver se esse terreno é bem redondinho ou se as ondulações desse terreno existem buracos, existem bicos. E esse exame, existem dois exames principais, um exame mais antigo, que é coberto pelos planos de saúde, que é a topografia, que avalia só a parte da frente da córnea, aquele mapa colorido, e o exame mais avançado, o chamado tomografia, com M, que avalia a parte anterior, a parte posterior, que é onde nasce a doença, e a espessura em seu todo. E aí a gente tem uma informação para realmente dizer para o paciente se ele já tem um ceratocone, se ele não tem nenhum indício da doença, ou se ele tem um ceratocone suspeito, frusto, ou uma forma leve da doença, né, Gustavo? Sim, e até assim, esse termo ceratocone frusto seria porque ele não se desenvolveu, o ceratocone inicial, nos consensos mundiais, a definição não se chega a um consenso qual a melhor definição disso, mas não importa. E o importante que o Dr. Geraldo falou aqui é que na tomografia de córnea, mas na topografia também, os aparelhos mais modernos têm esse display, ele consegue fazer o que a gente chama de mapa diferencial. Gustavo, o que é isso? Vamos lá. Eu comparo o paciente em tempos distintos. Então, a gente consegue avaliar hoje e daqui a 3 meses eu peço para o paciente voltar. Aí, como o Dr. Geraldo falou, a gente vê a visão dele, vê todo o exame físico, não mudou nada. Ou mudou muito pouca coisa. E aí a gente vai na tomografia de córnea, por exemplo, e a gente consegue ver exatamente em micra, para quem não está muito habituado, micra é a medida menor do que 1 milímetro. Então, a córnea tem 500 micras, 500 a 550, tá? Isso equivale mais ou menos metade de 1 milímetro. Você pegar uma régua, metade daquilo ali é a espessura da córnea. E a córnea, com paciente com ceratocone, às vezes chega a ter 300 micras. Fica muito fina. Então, por isso que a gente fala que não pode coçar. E nesses exames que o Dr. Geraldo falou, que é a tomografia e a topografia da córnea, você consegue acompanhar esse paciente. Mas então, por que a gente está aqui educando vocês e falando para a população que é importante fazer um acompanhamento contínuo com o seu médico oftalmologista? Porque se você não acompanha e não faz os exames, a gente não consegue detectar que está piorando. Por que é importante detectar essa piora se ela acontecer, Geraldo? Então, eu sempre falo assim para os pacientes, ninguém nasce com ceratocone. Ninguém nasce com ceratocone. O bebê não nasce. O ceratocone congênito, a gente não tem isso na literatura. Tem outras doenças da córnea, mas não ceratocone congênito. Então, aquela pessoa que tem um ceratocone extremamente avançado, que foi para um transplante, quando ela era criança, quando ela era jovem, a córnea dela, em algum momento, ela era normal. E ela foi piorando. E não é de uma hora para outra, de um dia para o outro. Ela, durante alguns meses, ela teve uma fase de piora. E é isso mesmo que o nosso exame tem que fazer. A gente tem que detectar que isso está piorando
para a gente conseguir colocar um freio nessa doença. A gente não deixar ela ficar, essa córnea ficar tão bicuda que ele precisa de um transplante. Em 2003 começaram a ser publicados os primeiros trabalhos de como fazer isso, porque não existia tratamento. E aí surgiu o tal do cross-linking, que é a aplicação de uma vitamina B2, riboflavina, associada a uma radiação ultravioleta que deixa a córnea dura. Então é uma doença que observou que as pessoas chegavam numa idade e a doença parava. Que idade era essa? Quando as pessoas estavam mais velhas. Então esse tratamento ele serve para envelhecer a córnea mais rápido, deixá-la mais dura e diminuir as chances de progressão. E aí a gente consegue se detectar que a doença está piorando, em mais de 90% dos casos, fazer a doença frear ou até mesmo parar. Então, por isso que é tão importante fazer esse exame comparativo, ter um exame anterior e um subsequente no mesmo aparelho, o ideal, para fazer um mapa comparativo. Às vezes o paciente não entende paciente porque a gente pede de novo, né? Ele vem na primeira consulta já com vários exames, eu falo, preciso de outro. Ele, mas eu fiz um recente, eu falo, eu sei, mas eu preciso depois te acompanhar nesse aparelho aqui, porque é esse padrão que a gente vai comparar banana com banana, abacaxi com abacaxi. Se são aparelhos distintos, mesmo às vezes da mesma marca, ele não permite que a gente faça o mapa diferencial, que o doutor Geraldo está falando. Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. É como se tirar, eu tenho um iPhone 4 e eu tenho um iPhone 12 e eu quero tirar uma fotografia dessa laranja. Eu quero que a foto seja igual. Vamos tentar bater com a mesma máquina, para a gente comparar se essa laranja murchou, não murchou, diminuiu, não diminuiu. Porque se você pegar máquinas diferentes, as cores vão dar diferenças, a nitidez vai dar diferente. Então, o ideal é que você bata a fotografia numa máquina de alta resolução e sempre com aquele mesmo aparelho. Muitas vezes não é possível a gente medir assim sempre o mesmo aparelho. Mas se for uma imagem de melhor resolução, claro que o Mas tudo de acompanhamento é medicina, melhor. se a gente puder padronizar, fica algo que é mais fácil da gente definir, né, e poder seguir uma linha de raciocínio. Então, assim, o paciente chegou na primeira consulta e, a princípio, qual é a data de retorno da primeira consulta? Ele é um paciente que tem o diagnóstico de ceratocone e quer acompanhar contigo. Geralmente, quanto tempo você pede para ele voltar? No meu consultório depende muito da idade do paciente, tá? Então, pacientes extremamente jovens, que eu já faço o diagnóstico de ceratocone, se for um ceratocone mais avançado... Jovens, você diz o quê? Menos de 18 anos, menos de 15? Vamos dizer menos de 18 anos, tá? 16, assim, é a idade que eu já faço um crosslink praticamente, a gente indica de cara, tá? Então, 16, 18 anos, ali 18 anos. Se eu faço o diagnóstico desse paciente, ele já tem uma baixa divisão relacional do ceratocone, eu dou duas opções para o paciente, eu deixo o paciente optar. Se ele quer retornar em 3 a 4 meses para repetir o exame e verificar se está progredindo, porque existe uma chance de 90% de progressão pela idade do paciente, que eu já explico assim, ou se ele quer fazer o crosslink, que é o tratamento que vai frear a doença, tá? O crosslink é uma cirurgia, é muito segura, mas ela também tem riscos, ela pode gerar cicatriz, ela pode ter as complicações de qualquer procedimento. Então... Tanto é que, às vezes, quando o paciente tem uma visão de 100%, 20/20, apesar de um ceratocone, às vezes a gente espera um pouquinho, porque pode haver uma perda de visão. Geralmente, você aplana a córnea, porque ela fica com as moléculas mais próximas de colágeno, então é uma córnea um pouquinho mais pontuda e ela fica menos pontuda, ou seja, diminuindo um pouquinho. Porém, isso não é algo que seja previsível como uma cirurgia refrativa. Então, às vezes aplana muito. Então, se o paciente ainda tem uma visão de 20/20, às vezes a gente aguarda um pouco, né, Geraldo? Exatamente, exatamente. Então, eu me guio muito pela visão ou eu me guio pela evolução da doença, né? A gente avalia uma evolução maior que uma dioptria, maior que 1,5 grau na córnea, associado a uma baixa visão ou não, a gente já tem aí uma segurança para a gente poder indicar o crosslink. Tem muita pergunta aqui sobre ceratocone, sobre transplante, que eu vou deixar um pouquinho para o final. A gente vai falar um pouquinho antes de outras questões. Então, do crosslinking, é importante a gente entender. Há 20 anos atrás, não tinha o que fazer para segurar a doença ceratocone. Então, hoje, a gente tem uma doença que acomete em torno de 0,05% até 5% da população do mundo. Falando do Brasil também. E aí, ela é prevalente. Se você tem alguém na família, ou algum conhecido, marido, namorado, que
Coce muito os olhos, isso não é normal. Precisa de tratar e levar no médico oftalmologista. Feito o diagnóstico de ceratocone, acompanhar de perto. Então, a gente está fazendo aqui essa linha do tempo. Acompanhar de perto para poder saber se está piorando ou não. Não está piorando? E aí a gente tem que melhorar a visão desse paciente. Pode ser com o que a gente chama de um simples óculos, né? Que geralmente esse paciente vai ter um grau mais alto de miopia, um astigmatismo mais difícil prescrever um óculos e ele ficar satisfeito, porque é um astigmatismo irregular, não é aquele astigmatismo padrão da população. Passou o óculos e não conseguiu ficar bem? E aí, Geraldo, conta aí pra gente. Então, a sequência do óculos, que muitas vezes ajuda já o paciente a ter uma visão suficiente para o seu dia a dia. Nem todo mundo quer enxergar aquela mini letrinha ou precisa enxergar aquilo, mas dá uma visão suficiente. Mas às vezes a pessoa precisa de uma visão mais afinada, ou até mesmo para passar no teste do Detran. E aí nós temos um grande recurso que também evoluiu muito nos últimos 15, 20 anos, são o uso das lentes de contato. E para esse paciente que tem uma córnea que não é redondinha, as lentes convencionais, que é aquela gelatinosa, a tórica, que são conhecidas como muito confortáveis, na maior parte dos casos, ela não vai dar uma visão tão boa. Ela vai dar uma visão similar ao óculos. Então, a gente precisa de uma lente rígida, gás permeável, que ela é uma conchinha menor, dura, bem firme, que ela encaixa na córnea, e quando ela encaixa, ela faz como se fosse um vácuo. Ela corrige com a lágrima toda essa irregularidade. Então, é como se eu fizesse esse ceratocone praticamente naquele instante que o paciente está com a lente, que ele sumisse e desse uma nitidez muito boa para o paciente. Então, esse é o tratamento que vai dar uma visão melhor, provavelmente, de todos os tratamentos para paciente com ceratocone. Qual tratamento vai enxergar melhor? O melhor tratamento para ter uma visão é o uso de uma lente de contato rígida. Bom, então tá, achamos a solução. Mas às vezes não é tão simples assim, porque não são todos os pacientes que conseguem usar a lente. Alguns pacientes a lente pula do olho, outros pacientes a lente machuca, outros Principalmente pacientes a rígida desenvolvem gás alergias. permeável, que é aquela pequenininha, né, Geraldo? A pequenininha dura, né? A gente fala rígida. Lembre, a palavra rígida não quer dizer que a lente dói. Isso confunde muito, né? A pessoa, ui, Deus o livre, lente rígida vai ser um espinho no meu olho. Não. Os pacientes que estão nos ouvindo aqui e que usam lente, eles amam a lente de contato rígida. O paciente que tem ceratocone e se acostumou com a lente, ele ama a lente, ele acha a lente ótima, a lente não machuca, na maior parte dos casos. Mas tem paciente que não adianta. A gente faz um teste, faz outro teste e não consegue usar a lente de contato. E as lentes esclerais, eu entendo assim que foram, em inglês se chama de game changer, né? Que é quando você tem um fator ali que, assim como o crosslinking mudou realmente o curso de um paciente com ceratocone, e a gente fala muito para o paciente porque eu acho que essa importância da gente poder atingir mais pessoas com a internet é chegar a informação de qualidade. Muitas vezes o paciente chega no nosso consultório, né, achando que vai ficar cego. Dificilmente um paciente chega a cegueira com um ceratocone, se ele consegue acompanhar e fazer tudo direitinho. E tanto o crosslinking segurando a doença quando há uma progressão, uma piora, quanto a lente escleral, eu tenho tido no consultório resultados muito interessantes, no qual o paciente tinha indicação de transplante, e até eu mesmo falo, olha, você tem indicação de transplante, mas se você ficar bem adaptado com essa lente, hoje eu tenho pacientes que são neurocirurgiões, anestesistas, que são cirurgiões de outras áreas, urologista e tudo mais, que é personal trainer e treina aqui na praia. Então aqui a gente, no Rio, tem uma condição que não é vento, enfim, sol. Ele coloca um óculos escuro fechado e consegue fazer suas atividades. Então a lente de contato também é algo que pode ser testado antes de passar para uma outra modalidade terapêutica, que já perguntaram aqui, olha, fala sobre o anel, doutor Geraldo, então vamos falar do anel. Então nós já falamos do óculos, né? Nós já falamos das lentes de contato, e agora a gente dá um passo fora do consultório, a gente vai para o centro cirúrgico, porque começam os tratamentos cirúrgicos para melhora de visão, para reabilitação visual desse paciente. E aí a gente vai para o implante de anel, que o Brasil aí é pioneiro, líder, e talvez um dos países que tem mais profissionais com experiência nessa técnica. O que é o implante do anel? A córnea, como eu falei, ela é uma lente, como se fosse o para-brisa do teu carro, que ela está torta. O anel ele vai no meio da córnea
aproximadamente 5,5 milímetros do centro, e ele vai esticar o centro da córnea, como se fosse uma folha que está bicuda, e a gente vai dar uma esticadinha nela. E vai diminuir o tamanho da doença, diminuir o tamanho do ceratocone. Quando esse tamanho do ceratocone diminui de uma maneira planejada e bem programada, a gente consegue melhorar muitas vezes o grau do óculos, consegue fazer com que uma lente de contato pare, consegue fazer com que a visão sem óculos fique um pouco melhor do que estava. Então, o anel veio também cada vez mais trazendo resultados bons para os pacientes, porque é uma cirurgia rápida, indolor e com poucos riscos. Então, o anel realmente ajuda muitos pacientes a ter uma melhora da visão. O intuito do anel não é zerar o grau, não é corrigir o grau, ele é melhorar um pouco, ou até bastante, em alguns casos, a visão. E é interessante, porque tem um conceito um pouco mais recente que advoga que talvez o anel também, de certa forma, ele diminua a progressão do ceratocone, o que eu não acredito muito. Na verdade, o que está comprovado cientificamente, no meu ponto de vista, é que o crosslinking segura a doença. Mas a gente tem que entender que se o paciente entende que tem um pedaço, não é um pedaço de plástico, mas vamos falar assim para ficar mais fácil o entendimento, dentro da córnea, e se ele coçar os olhos, aquilo pode perfurar o olho ou até ser esterilizado. Então, acho que no momento que ele faz o implante do anel, esse paciente ele fica mais consciente de que ele não deve coçar os olhos, voltando à questão de coçar os olhos. Então, muitas vezes esse paciente para de piorar a doença e tem todo esse benefício de regularizar a córnea, que é o grande dificultador, às vezes, de uma boa adaptação de uma lente de contato, se bem que as esclerais elas não encostam na córnea, então tem essa grande vantagem. Realmente aqui o pessoal está perguntando assim, sobre a adaptação de lente e tudo mais da escleral. Realmente é uma adaptação diferente, porque é uma lente maior, ela demanda outros cuidados, mas tem também, ela não, às vezes, pela bula mesmo, o paciente não consegue usar mais de 8 horas, porque ela tem uma oxigenação menor, mas ela tem uma grande vantagem que ela não encosta na córnea, ela encosta na esclera, que é a parte branca dos olhos. Então, isso facilita que o paciente muitas vezes tem um ceratocone muito avançado, ele consiga utilizar. E às vezes esse paciente com um ceratocone muito avançado, ele não tem mais espessura que permita a gente fazer o implante do anel, como o Geraldo falou. E aí você fica assim, olha, ou a gente tenta adaptar uma lente escleral ou vai para o transplante. E muitas vezes esse paciente fica bem com a lente escleral. Então, segura-se a indicação do transplante para poder ele continuar enxergando bem uma lente escleral, por exemplo. Perfeito, perfeito. É isso aí. E aí, nesse sentido, seguindo essa escadinha que a gente está fazendo E aí, essa no final, linha nós vamos responder as perguntas. Tem várias perguntas ali Tem, também. vamos. Vamos responder, E aí, tentar responder todo o mundo aí. transplante, né, que um dia já foi a maior indicação de tratamento para o paciente com ceratocone e hoje é muito positivo ver. Eu faço transplante, né, você também faz. A gente é médico transplantador, só que assim, a última coisa que eu quero ter que fazer no tratamento de um paciente que é jovem, tem a vida toda pela frente, é um transplante de córnea. Mas para que isso seja possível, esse paciente tem que entender que ele não pode coçar os olhos e que ele precisa acompanhar com o médico oftalmologista de forma regular. Eu sei que a gente está no meio de uma pandemia e às vezes tem dificuldade de ir até a consulta, mas eu falo para os pacientes, as pessoas não deixaram de ficar doentes. Então, apesar de estarmos, né, no momento que é crítico ainda, a gente tem que fazer o acompanhamento das doenças crônicas. Então, é importante a gente entender que isso é o ponto de base para você ter uma doença controlada. E quando é necessário fazer o transplante de córnea, a gente tem algumas modalidades. Seja o transplante que é tirar toda a tampinha externa, que é o transplante lamelar anterior, nós médicos chamamos de Big Bubble, que é a grande bolha, porque a gente no meio da cirurgia tenta colocar uma bolinha de ar para separar essa camada. Qual a vantagem de colocar e manter a parte interna? É que você mantém a parte do endotélio da córnea, que também pode ter o transplante é o que tem de córnea, que tem os melhores resultados na medicina em geral. Só que não é um procedimento isento de riscos. Então você pode ter o transplante seletivo ou o transplante total mesmo da córnea. Quando você tem, por exemplo, alguém perguntou aqui sobre a hidrópsia.
a hidrópsia, é algo que pode fazer com que esse paciente tenha problemas na parte da DCB e ela se rompa, entrando líquido na córnea, a córnea fica branca do dia para a noite, esse paciente tem muita dor e depois faz uma cicatriz. Essa cicatriz, às vezes, é um fator prejudicial, né? Você tem feito muito transplante nos últimos anos por ceratocone, ou seja, a indicação ceratocone? Gustavo, os transplantes da clínica nossa, sabe, a nossa clínica familiar, nós temos 13 médicos lá. E tem concentrado tudo com a minha irmã, com a doutora Ana Paula, ela que tem feito os transplantes. Mas o número de transplantes de indicação, ele despencou, né? A realidade que a gente tinha antes, quando você fez teu fellow, estava na minha residência, os pacientes chegavam lá decididos, não, eu tenho ceratocone e tenho que fazer transplante. E muitas vezes a gente era o que a gente indicava mesmo. Então tá, vai para transplante, entra na fila, faz o transplante. E o paciente acha que o transplante é a solução dos problemas dele. Que ele vai fazer o transplante, vai estar tudo resolvido, e aí não vai precisar ficar indo no oftalmologista, não vai precisar usar óculos. E quem faz o transplante descobre que, pelo contrário, é o começo de uma longa jornada. Porque o transplante é para sempre. Para sempre você vai ter ali um tecido transplantado, que pode dar rejeição, que pode dar inflamação, que você pode ter uma catarata mais cedo, que você pode ter um glaucoma, que você pode precisar de um novo transplante, que você vai precisar de óculos, vai ter que tirar ponto. Então, realmente, o transplante, a indicação dele, a gente está deixando para esses casos que faz uma hidrópsia, para os casos que não toleram lente de contato, que não deu certo o anel, ou que tem uma córnea muito fina para outro tratamento. Então, o nosso número de transplantes caiu bastante mesmo, Gustavo. Mas ele ainda tem sua indicação e sempre vai ter, né? Sempre vai ter. Eu faço muito transplante endotelial ultimamente. Eu acho que é mais ou menos igual à estatística norte-americana, no qual a distrofia de Fuchs, que é uma doença genética também, e que acomete geralmente pessoas acima de 50 anos de idade. E acomete pessoas acima de 40 anos, 4% da população norte-americana. Então, acabou que, para quem é médico transplantador, mudou um pouco o perfil. Mais traumas e infecções e doenças genéticas da parte de dentro da córnea. E o ceratocone, isso é muito importante. A gente conseguiu mudar esse perfil. Por quê? Porque o crosslinking, que é a cirurgia que segura a doença, e o acompanhamento, e esse entendimento de que coçar os olhos vai fazer a pessoa piorar a visão. Eu costumo falar com o paciente assim, olha, eu garanto para você só uma coisa, que se você coçar o olho, você vai piorar a sua visão. Porque muito provavelmente é uma guerra que só tem perdedor. Eu tenho uma paciente que até está assistindo nossa live hoje, ela consultou comigo hoje, tá? Eu atendo a família Que inteira legal. dela. A mãe dela é minha paciente, a mãe dela tem um ceratocone mais avançado e a mãe dela é uma pessoa com muito conhecimento e passou para a filha que não podia coçar os olhos, desde pequena. Isso é importante. E essa paciente, ela desenvolveu um ceratocone leve, e ela sempre acompanhava comigo. E a gente verificou na tomografia que o ceratocone dela aumentou um pouquinho do lado direito. Mas ela mantém uma visão de 20 e 30 com correção. E tem uma córnea de 50 de curvatura. E aí eu fiz o crosslink dela. Estabilizou, até aplanou um pouco a córnea dela com o crosslink. E outro olho nós estamos acompanhando. Ela tem 27 anos de idade, a gente está acompanhando. E eu perguntei para ela hoje, na consulta, falei, e você coçava muito o olho? E ela respondeu bem assim, não, porque minha mãe sempre me educou e pegou muito no meu pé para não coçar. Então, eu nunca fui uma coçadora. E veja a diferença que ela fez, que com certeza absoluta, e ela disse que ela tinha vontade de coçar, porque o ceratocone, ele dá para o ouvido, a gente não sabe muito bem o porquê. E a mãe dela conseguiu passar essa informação, passar esse conhecimento já há muitos anos, e com certeza o ceratocone dela não evoluiu mais, ela tem uma visão melhor, por ela ter tido esse cuidado. Então, eu fiz uma pergunta. Não, isso é importantíssimo. Eu fiz uma pergunta hoje no meu Instagram, aqui no Stories, e perguntei, gente, quem aqui coça os seus olhos? 50% disseram que sim, 50% disseram que não. Eu falei, quem conhece alguém que coça muito os olhos? 93% disseram que conhece alguém que coça muito os olhos. Isso é preocupante, porque assim, foram mais de 400 pessoas me respondendo que 93% tem alguém próximo que fica coçando. Então, a gente tem que disseminar essa informação, não coçar os olhos, porque parece algo simples, mas simples não quer dizer que é simplório. Essa informação realmente muda
completamente um paciente que às vezes não teria o desenvolvimento da doença e passa a ter, ou um paciente que tem, como você falou, essa paciente que você trata a família, que tem um ceratocone, até precisou intervir de forma pontual num dos olhos com um crosslinking, mas não piorou mais porque ela sabe que não pode coçar os olhos. Muito bom. Perfeito, perfeito, perfeito. E aí, assim, o resultado, obviamente, dos transplantes, eles são bons, mas a gente sabe que para o resto da vida esse acompanhamento, assim como o ceratocone também. Alguém perguntou aqui, vamos para as perguntas, começar, ou você quer Legal. abordar mais algum outro tema, assim, da questão? Eu acho que a gente falou, fez um geral da doença, dos seus cuidados, assim, de uma maneira bem, bem legal, Gustavo. Bacana. Olha só, Murilo Guedes pergunta assim, ó, a pessoa, se ela enxerga mal, e ela tem, provavelmente ele está se referindo à visão monoocular. A visão monocular é quando você tem uma visão abaixo de 20/200, ou seja, uma visão, para quem não está entendido do que essa sigla significa, é uma paciente que tem uma visão que é considerada uma cegueira legal no dos olhos, uma visão muito pobre, não tem esse campo de visão desse olho, e tem uma visão boa no outro olho. E saiu uma lei agora que foi assinada pelo presidente, no qual esses pacientes com visão monocular vão ter os benefícios da lei de um paciente que tem deficiência física. Obviamente, isso vai ser passado por um perito do INSS, não é só um laudo do médico oftalmologista que garante esse benefício. E está se entrando em entendimento, os estados ainda, quanto que isso vai ser só um imposto de renda, se vai permitir que ele compre um carro, por exemplo, com desconto também. E aí perguntaram se a pessoa pode se aposentar. A princípio, sim. Vai ter uma redução, acho que de 5 anos para os homens e para as mulheres. O que era 65 passa a 60, 55 passa para 50 para as mulheres. Ele não enxerga quase nada dos olhos. É isso, acho que essa foi a pergunta, O né? difícil com o ceratocone, Gustavo, até na pandemia, alguns pacientes querem fazer a vacinação por ser monocular, né? E a doença ceratocone, por exemplo, o paciente tem um ceratocone avançado. Para ele ter uma deficiência permanente, a gente tem que ter esgotado todos os recursos de tratamento. Vamos supor, se esse paciente não fez um transplante ainda, por mais que ele tenha uma visão de 20/400, e não foi esgotado os tratamentos para ele, É né? igual um paciente com catarata chegar e falar assim, eu quero um laudo porque eu não Eu estou quero um enxergando laudo. bem. Então, Aí o você até paciente dá, com mas você fala, ó, você tem ceratocone, a princípio, catarata ele e não precisa vai ter o operar. benefício de ter, ao menos que tenha esgotado todos os tratamentos. É, Diferente de uma cicatriz de tóxico, macular, enfim. Recentemente eu fiz uma revisão dessa questão e verifiquei, não tem nada a respeito. Se o paciente é transplantado de órgãos sólidos, coração, fígado, rim, enfim, pulmão, ele tem direito porque ele faz uma imunossupressão sistêmica, ele faz uma medicação que faz com que a imunidade dele abaixe muito. No paciente de transplante de córnea não é necessário, você tem um colírio de corticoide na fase inicial, no primeiro ano de transplante. Então, assim, via de regra, não. Esse paciente não tem direito a ser vacinado de forma prioritária. Tá? Vamos descendo aqui nas perguntas. Ó, a Eu tenho Angélica está perguntando aqui, Gustavo. Responda ela. Minha dúvida é, depois do transplante, o paciente continua com ceratocone ou pode voltar a doença? Então, você recebeu uma córnea nova e a gente sabe, até pelos trabalhos do crosslinking, que ele dura em torno de 9 anos. 9 a 10, mas em torno de 9 anos. Por quê? Porque a parte tratada da córnea, que são os 8 milímetros centrais no crosslinking, ela vai sofrer alterações que, com o tempo, células da própria paciente que não foram tratadas do crosslinking vão repovoar aquela córnea que foi tratada. E isso acontece em torno dos 9 anos. Então, se você trata um paciente com 25 anos, como você falou agora, daqui a 9 anos ela já está com uma idade que já sofreu um crosslinking natural. O sol que a pessoa pega no dia a dia, essa é até uma parte que a gente fala, orienta os pais que têm crianças pequenas, deixe seus filhos brincando no meio externo. Sei que a gente está num momento delicado, mas, enfim, num local aberto, porque é importante essa radiação ultravioleta para proteger, não só da miopia, mas também da questão do ceratocone. Voltando à questão da córnea. Recebeu uma córnea nova, essas moléculas de colágeno vão repovoar essa córnea transplantada em algum momento mais para frente. Então, assim, a princípio, sim, mas é muito raro. Basicamente, o que Muito acontece, raro, que a né? gente
que acontece é que esses pacientes, às vezes, eles não deixaram de ser pacientes alérgicos. E se a questão alérgica não for tratada de forma adequada, e ele não se conscientizar que não pode coçar os olhos, muitas vezes a gente vai ter realmente esse paciente com uma ectasia nessa córnea. É por isso que eu tenho uma prima com síndrome de Down, mas muitas vezes a gente não consegue fazer transplante de córnea em pacientes especiais, porque esses pacientes às vezes continuam coçando os olhos. E se você tem um transplante, ele tem pontos ali. O ponto que a gente dá o transplante não é nem visível a olho nu, muitas vezes. A gente tem que operar com um microscópio e ele é o que a gente chama de fio nylon 10-0, que é o mais fino que a gente tem ali. Então, realmente, imagina, esse ponto aí, esse paciente falar assim, não, vou fazer um box. Não vai poder fazer, porque você pode ter um risco de ter um trauma no olho. Então, E a assim, gente. É uma dificuldade mesmo, né? Porque o transplante é algo delicado. Até paciente que fazem esportes, né? Esporte de contato, tem que saber que ele não vai poder mais praticar algumas atividades. eu libero. Tem um paciente meu que ele foi operado, ele é bitransplantado. Ele tinha ceratocone, ele é negro, então ele não sabia que tinha rosácea. E além disso, ele pegou uma conjuntivite. Então ele perfurou os 2 olhos no final de semana. Eu consegui fazer o transplante na mesma semana seguinte, foi um alento. E ele até deu uma entrevista recentemente para a Globo News, um programa que tinha o melhor do Brasil brasileiro. E ele fala de como que ele é ex-jogador de vôlei profissional, que ele não joga mais vôlei, ele treina na praia, ele faz esporte, ele faz exercício aeróbico, mas ele fala, ele sabe do risco de se ele levar uma bolada de vôlei, que ele tem de perder tudo aquilo que foi feito. Então, assim, as pessoas vão tendo que ter escolhas, né, depois de um certo momento, como um transplante. Mas, olha, geralmente não. Se você fizer um transplante de córnea, a princípio você vai ficar bem, desde que não coce os seus olhos. Deixa eu ver quem mais aqui perguntou. A Silvia, eu tenho ceratocone e meu filho também. Aquilo que a gente falou da parte genética, né? É importante controlar. Muitos pais, às vezes, vêm à consulta até preocupados se teriam filhos ou não. E eu sempre falo, olha, você não tem que também... a gente não tem esse controle todo, porque a parte genética, ela é só de 15% a estourando 30% da doença. O restante é realmente ambiental. A gente sabe que as doenças genéticas têm uma confluência com o ambiente, então é importante a gente orientar os pacientes para também não ficar preocupado. Um adendo, eu tenho uma paciente agora, não sei se ela está nos assistindo, que ela ficou grávida. A gente sabe que na gravidez o colágeno da mulher vai fazer com que a mudança da bacia, para poder nascer a criança, né, vai se alterar, e o colágeno da córnea também tem esse estímulo hormonal. Então, mulheres que vão fazer tratamento muitas vezes para engravidar, e o crosslinking não pode ser indicado porque ele não foi estudado em grávidas, só por isso, mas a gente não sabe se causaria algum problema ou não, essas mulheres podem ter um risco maior de, na gravidez, poderem piorar o ceratocone. E essa paciente minha, ela piorou, e aí ficamos acompanhando, só que ela estava amamentando, ela amamentou até os 2 anos de idade. E aí ela mesma optou, falou, olha, está piorando minha visão, eu vou parar de amamentar para poder fazer o crosslinking. Enfim, foi uma decisão dela, mas fiquem alertas aí, mulheres, quem for grávida, não quer dizer que não possa ficar, não, mas faz o acompanhamento com o médico oftalmologista, que vai ser importante. Perguntas, vamos lá. Vou ler para você aqui, a Carol Moderna Makeup. Eu tenho ceratocone muito forte em um olho e no outro quase nada. Graças a Deus, meus olhos não coçam quase nada. É normal não coçar? Sim, pode ter paciente que não coça nada. Muitos E pacientes não aí o coçam. fator genético está falando mais alto. Nessa paciente, o componente genético é extremamente forte, né? Em relação à genética, algo que sempre me intrigou quando eu vejo famílias, assim, que várias pessoas ao redor têm um ceratocone muito avançado. E nunca a gente teve qualquer recurso de poder fazer um mapeamento genético. Muito se falou em revista Veja, na 2000, clonagem, tudo, mas o estudo genético para ceratocone ainda é muito limitado e inespecífico, porque existem Ainda não está disponível. vários genes. Existem até alguns kits que estão disponíveis nos Estados Unidos, que eles avaliam 75 genes, com mais não sei quantas mil variáveis,
Mas o ceratocone é diferente de uma doença que ela tem um gene, que ela tem um cromossomo, que ela tem um marcador específico para aquela doença, de uma distrofia, né, como as distrofias de córnea. Então, é muito difícil a gente fazer esses testes ainda, né, por enquanto. Mas vai chegar. No futuro, não sei se 10, 15, 20 anos, com certeza a gente vai fazer um mapeamento genético nessas famílias e a gente vai ter um outro entendimento e um outro acompanhamento para pacientes suspeitos e pacientes com doença já adquirida. Legal, legal. Muito bem respondido, doutor Geraldo. Vicente Ramalho está falando aqui que quando ele acorda de manhã, ele sente muito ressecamento. E uma das partes que a gente procura se atentar a população mudou, né? A gente mudou, todo mundo mudou por conta desse período aí que a gente está vivendo. E já vinha mudando de 10, 20, 30 anos, então o nosso mundo está muito de perto. Então a gente acaba ficando muito tempo em telas, seja computador, celular. Eu costumo falar para o paciente, falo, olha, você provavelmente fica muito tempo no computador e quando vai almoçar, se bobear, você está no celular. Você sai do computador e vai para o celular. Ele, é mesmo, doutor, eu almoço olhando para o meu celular. Falo, tá vendo? E a gente não tira o olho da tela. Isso faz com que a gente pisque menos. Piscando menos, vai ressecar os olhos. Ressecando os olhos, irritação e coceira. Então, lubrificar os olhos ajuda bastante, né, Geraldo? Perfeito, perfeito, é isso mesmo. A Lê fez uma pergunta assim, ó, o ceratocone pode ficar estacionado para sempre? Isso é muito interessante, porque eu sempre falo assim, ceratocone é uma doença que ninguém nasce com ele desenvolve, mas ele costuma parar. O ceratocone costuma frear. Então, naturalmente, o colágeno da córnea ele vai endurecer e a doença vai estabilizar. Diferente de doenças de distrofias e degenerações que são progressivas e só pioram com a idade. O ceratocone não. Depois dos 30, 40 anos de idade, a chance de progressão é menor que 5%. Então, sim, é bem comum que o ceratocone estacione depois dos 30, 40 anos de idade. E é muito raro a gente precisar fazer um crosslink no idoso ou uma pessoa com mais idade do que 30 anos. Exceto os casos Sim. especiais da doença ceratocone. É. Existem ectasias chamadas degeneração pelúcida, afinamentos corneanos por outras causas. Essa sim, ela pode, ou uma ectasia pós-LASIK, ela pode progredir assim, sem parar, até o momento que a doença fique realmente muito ruim e precise de um transplante. Vivendo com Ceratocone, que é um Instagram muito bacana que eu sigo e acho que também me segue. Eu fiz transplante porque tive uma hidrópsia. Acho que a gente falou um pouco, mas fala aí rapidinho da hidrópsia. Foi uma pergunta, na verdade. A córnea ela fica tão bicuda, que a camada interna dela rompe, o líquido de dentro do olho do humor aquoso ele entra por essa frestinha e ele não deveria estar ali, e aí ele se acumula, inflama e faz uma cicatriz. Exato. Então, essa cicatriz fica no meio da visão, não tem como colocar anel, além de contato também às vezes não resolve, e aí o transplante é uma das indicações. Silvia está perguntando aonde o doutor Geraldo atende. Dá o site, Geraldo. Então, a gente está aqui em Curitiba, né? E, Gustavo, né, a gente atende na Clínica Canto. Se botar no Google acha a gente fácil, mas a nossa matriz é ali na 7 de setembro, 6695. Próximo ao Chafariz, ali no seminário. O nome da rua da sua clínica é 7 de setembro? É 7 de setembro. Da minha também, fica na rua 7 de setembro. Aqui no Bacana, Rio, no centro. Olha que coincidência, legal. Né? Bacana. Legal. Aliás, eu tenho que fazer uma visita quando voltar para Curitiba aí, eu quero conhecer. Eu vejo as Com fotos, certeza. o Geraldo, ele opera, e tem uma foto, tem foto do Rio também, não? Não, do Rio não. Tem que botar uma foto de uma praia do Rio, mas tem de praia, tem tudo. Eu falei, gente, eu quero ser paciente aí, porque eu vou operar já, vou sair da catarata já enxergando ali aquele quadro, vai ser muito bacana. Dá um astral legal aquilo, né? Muito legal. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Elogiando aqui, doutor Geraldo, excelente médico, meu oftalmo. Olá, Gustavo, o meu irmão ali, o Chico Canto, mandou agora. Não sei se você sabe, eu tenho um irmão meu irmão é residente lá do BOS de Sorocaba, né? Legal. Ele tá lá no indo para R2 daqui a pouco lá no tá lá com o doutor Nicolas.
no Bossa Sorocaba. Ano que vem o CBO vai ser aqui, então eu vou te receber na minha casa aqui com um churrasquinho também. Vai ser um prazer, meu amigo. Vai ser um prazer. Se Deus quiser, já sem esses tempos difíceis, né? Olha que interessante, a Thelma e Raul comentou ali, o meu ceratocone aumentou muito depois que eu tive Covid e minha córnea também afinou. Tenho 23 anos e faço acompanhamento certinho. Será que pode ter relação? Olha só, a gente sabe que primeiros relatos tiveram até interessante. Eu tive uma paciente com distrofia de Fuchs, ela é médica, cardiologista, estava em acompanhamento já de um ano de transplante endotelial. Me liga, fala, Gustavo, tô com olho vermelho, tô com uma tossezinha. Eu falei, não, não venha porque pode ser Covid. Ela, não, não pode. Internou, foi um dos primeiros casos relatados de conjuntivite por Covid. Então, conjuntivite uma das coisas que pode acontecer. Tem uns relatos de alterações na retina. A retina é a parte lá de dentro onde é formada a imagem. Com o transplante, eu tenho um caso de transplante endotelial que eu tive que repetir e que não ficou legal. Uma paciente que teve chikungunya. E a gente sabe que chikungunya também é uma doença viral e que atinge muito a questão do imunocomplexo. E depois de um ano pesquisando e tudo mais, agora pedi de novo exame para chikungunya e veio uma titulação de IgM positiva. Depois ela teve chikungunya há 2 anos. Ficou com as pernas inchadas, melhorou. Então, assim, a princípio a gente não tem relatos, mas que a gente sabe que, por exemplo, quem está nos ouvindo e tiver transplante de córnea, tem poucos relatos na literatura que quando você faz uma vacina, principalmente se for vírus vivo atenuado, essa vacina pode estimular tanto o teu sistema imunológico que ele pode reconhecer aquele transplante, seja de órgãos, seja de córnea, e o seu sistema imunológico ativo ali, olha aquilo ali e fala, ó, vou rejeitar. É possível? É possível. É raro? Muito raro. Eu não estou recomendando de rotina para os pacientes de transplante aumentar o corticoide para depois ir reduzindo gradativamente. Mas quem não se sente confortável e quiser fazer esse esquema terapêutico, orienta os pacientes a fazer, enfim. Mas realmente não vejo nenhum relato aí na literatura. Acho que você tem que procurar seu médico oftalmologista. Se estiver perto de Curitiba, procura o Dr. Geraldo. Legal, Vamos bacana. lá. A Thelma comentou que ela tem 41 anos e progrediu. Eu acho que o importante é também avaliar se ela já fez alguma cirurgia, se ela já fez LASIK, progrediu. 41 anos, progressão de ceratocone. Tá fora um pouco do tá fora do comum. padrão. Eu teria que documentar bem o exame, o aparelho, se foi bem feito o exame. De repente esperar um pouquinho, documentar de novo. E se tiver progredindo, fazer o crosslink. Legal, legal. Vamos lá. Meus exames são feitos de 5 em 5 meses. Olha, não vejo problema nenhum, Larissa. Desde que não esteja progredindo, 2 vezes por ano é algo interessante, né? Ceratocone mais hidrópsia, já foi falado. Não me adaptei à lente rígida. Eu costumo dizer que lente de contato é um termo genérico. É igual falar assim, você já andou de carro? O paciente vai falar, claro que já, né, Gustavo? Então, mas se o carro que você andou foi um Fusquinha, nada contra o Fusquinha, meus pais já tiveram Fusquinha e, poxa, acho um carro super charmoso, mas assim, foi um Fusquinha ou foi uma Ferrari? É só para fazer uma metáfora, obviamente, para dizer o seguinte, olha, tem vários tipos de lentes de contato, umas mais modernas, outras com uma tecnologia mais antiga. Mesmo se você já tentou todas as opções, às vezes também a lente de contato ela tem a questão da experiência de quem está fazendo a adaptação. Como se fosse, às vezes, um alfaiate fazendo um terno sob medida. E, às vezes, ele pode fazer um terno que fique melhor ajustado e o outro não fique tão bem. Então, tem vários fatores aí que, às vezes, fica difícil, nesse comentário, Vicky, te dizer se realmente a lente não pode ser uma opção para você ou não. Angélica, meu filho vai começar a lente escleral esse mês. Boa sorte, vai dar certo. Eu gosto de falar para o paciente o seguinte, olha, quando o paciente chega no consultório e fala assim, Gustavo, eu já sei que não vai dar certo, porque eu já tentei lente de contato e não vai dar certo. O que você acha? Eu falo, olha, eu acho que não vai dar certo. Aí o paciente se assusta e fala, mas por que você está falando isso? Eu falo, você já programou a sua mente para não dar certo. Então você tem que mudar aqui. Você tem que falar, vai dar certo. Óbvio que eu não estou dizendo que esse paciente tem que aceitar algo que esteja incomodando os olhos dele. Mas eu acho que ele tem que se programar, porque às vezes o paciente chega tão negativo de uma experiência anterior, eu falo, vamos olhar para frente. E a gente tem uma equipe legal lá de contatólogo, então a gente consegue
A Sandra é bem experiente, adaptar a casos desafiadores. Então, muitas vezes a gente tem pacientes de outros estados que vão lá, de Brasília, vem, que tem casos em Brasília e no Você Rio. chegou a fazer o curso de lentes com o Dr. Kleber Godinho lá em Eu Minas ia Gerais? fazer depois, no ano que ele faleceu, você acredita? É. Eu fiz esse curso, se eu não me engano, em 2008, 2007. É muito E bom. o Dr. Kleber, ele era uma pessoa, ele, Ímpar. infelizmente já faleceu, né? Era referência de lente de contato. Ele era uma pessoa que tinha um brilho diferente, assim, e um jeito diferente. Ele dizia assim, o paciente falava, não, já tentei tudo que é lente. Ele virava, você já fez comigo? Você já fez comigo? Então você nunca fez lente de contato. Daí ele já botava o paciente, meu Deus, estou com o doutor Kleber Godinho, ele tinha tanta confiança e, claro, conhecimento, manjava Conhecimento muito. técnico. Mas ele tinha esse jeito que já trazia o paciente para cima, né? E às vezes é isso mesmo, lente de contato, você tentou com um profissional, não deu certo, às vezes tem que achar um Tenta outro. outro. Não quer É. dizer que é melhor ou pior. Talvez aquele outro profissional ele vai estar com uma inspiração melhor no dia de pegar uma lente da caixa dele, colocar no olho e dar certo. Porque tem muito disso também, né, Gustavo? Tem. Porque a lente de contato não existe qual que é a lente certa para cada caso. É um alfaiate. Vamos tentar esse tecido, vamos Eu colocar aqui, não gosto, deu certo no e corpo, eu falo vamos tentar para o outro. paciente, olha, você tem que ir, você não pode ir com fome, cansado, tá com dor de cabeça. É um dia que você vai colocar na sua É, cabeça que é para você enxergar melhor. E aí eu isso. programo aquele dia para o paciente, olha, aquela manhã, ou no início da manhã, ou no início da tarde, depois do almoço, e para ele começar a fazer, ele tira aquele dia para ele. Então, realmente é algo que é psicológico e mental, e ao mesmo tempo de prática, de colocar, de tirar, ele tem que... E eu gosto de falar para o paciente o seguinte, olha só, como é que você toma banho? Aí, como assim, Gustavo? Você lava a cabeça como? Provavelmente você lava do mesmo jeito todos os dias. Ou como é que você escova os dentes? Nem penso, claro, porque o nosso cérebro ele não gosta de gastar energia. E ele coloca isso como uma rotina. É igual dirigir. Os carros hoje são automáticos, mas antigamente você tinha o carro manual, tinha que passar a embreagem, passar a marcha, olhar para o espelho, ligar a seta. Nas primeiras semanas, eu lembro que eu tinha que pensar todas essas tarefas. Depois vira rotina. Quando vira rotina, o cérebro não gasta tanta energia. Então, o paciente precisa usar uma lente de contato para enxergar bem, que tem ceratocone, ele tem que entender que é um processo até entrar na rotina. Depois que entrar na rotina, ele não vai nem lembrar de como ele está, ele vai fazer isso automático. É automático. E ele sabendo disso, ele vai, tá bom, já entendi, Gustavo. Eu não estou na minha rotina ainda é um processo desafiador, mas eu vou conseguir chegar lá. Eu acho que medicina tem muito disso, né, Geraldo? Da gente passar para o paciente essa confiança e, obviamente, ser, na verdade, alguém que vai guiar esse paciente nessa jornada, né? Nosso papel não é só tratar a parte orgânica, né, da doença É. ceratocônica que causa tanta dor, tanto sofrimento. São pacientes jovens, às vezes mais tímidos, chegam no consultório porque não enxergam bem. Eles precisam, às vezes, de um acompanhamento psicológico também. Eu sempre oriento os Sim, o familiares. perfil psicológico já existe um bloqueio, uma timidez, um travamento social, inclusive, desses pacientes, né? Então a gente tem que realmente isso. O paciente chegou lá, você tem que pegar na mão, olha, eu vou te ajudar, vamos fazer os exames, vamos fazer os testes, e o paciente tem que sentir que você está interessado em ajudar, em resolver, e aí a coisa anda. Aí a coisa anda. Legal. Tá terminando aqui as perguntas. Minha mãe tem miopia, astigmatismo e hipermetropia. Mas, enfim, ela deve ter ou miopia ou hipermetropia. Eu tenho miopia e astigmatismo, por genética. Sempre acompanhei devido a esse fator. E por ela, glaucoma também, aí descobri ceratocone. Realmente, de novo, sempre interessante procurar especialistas em córnea. A oftalmologia hoje, ela está tão avançada a ponto... É igual um ortopedista. Se você tem um problema de ombro, você provavelmente vai no especialista de ombro. Se o problema é de joelho, no especialista de joelho. E hoje a gente tem especialistas em córnea, que são, no caso, eu e o Geraldo, a gente trata de doenças relacionadas, não só, como o Geraldo falou, catarata, cirurgia refrativa e tudo mais, mas também o ceratocone, que são doenças tratáveis clinicamente na grande maioria das vezes. O Léo está falando que se ele pode usar Patanol S quantas vezes ao dia e falar sobre rejeição do anel. Olha, na bula do Patanol é uma vez. Só que, assim, casos muito avançados de alergia ocular e tudo mais,
a gente pode lançar a mão de 2 vezes, enfim, mas acho que você precisa perguntar para o seu médico oftalmologista, porque tem outras medicações que a gente não vai falar os nomes aqui, que a gente pode lançar a mão, que são imunomoduladores tópicos, pomada, creme, colírio, que pode melhorar ainda mais o tratamento da tua alergia. Então, enfim, essa é uma das opções que a gente tem, né, Geraldo? Perfeito, perfeito. Meu ceratocone é bem inicial e não tem ninguém na minha família que tenha. Tenho alergia, porém nunca fui de coçar os olhos. Tenho medo. Que bom, né? Deixa eu ver alguma pergunta aqui. Tem muito comentário, mas não é pergunta, né? Ó, Manda lá. ela perguntou aqui, tive extrusão do anel após 4 meses junto com uma infecção. Por que isso acontece? Bom, é claro que é uma cirurgia, isso pode acontecer, extrusão de anel, infecção, apesar de ser raro, né? Porque é uma cirurgia totalmente estéril que nós realizamos. Mas Mas o eventualmente, método, o eventualmente, método. em Se foi algum manual, momento, laser de feto talvez ali segundo. a própria pálpebra possa ter uma bactériazinha, não pingou o colírio corretamente, e que iniciou uma infecção. Se foi o anel, se ela fez com laser ou com trépano, que é uma grande diferença, inclusive, em taxa de infecção, né, Gustavo? Mas pode acontecer. E aí o certo é isso mesmo, remover o anel e tratar com os antibióticos adequados. Exatamente. O meu ceratocone aumentou muito, depois que eu tive Covid já falou. Aqui, acho que é teu irmão, né? Bacana, bacana. Se o pessoal tem mais Lê, alguma pergunta para finalizar aí, pessoal? Lá temos 38 pessoas nos legal, assistindo foi aí. muito Que legal, bacana. hein, Gustavo? Ó, pessoal, então, é, tem mais alguma pergunta? Não, né? A gente, depois do Covid, muita coceira nos olhos. Essa é uma paciente minha, muito Você querida e sabe que amiga. eu tenho atendido essa semana, inclusive, atendi alguns pacientes que tiveram Covid e foram fazer consulta porque estavam com medo de ter acontecido alguma coisa com a cirurgia refrativa, com a catarata. E eu não tive nenhum achado no consultório de Covid, nem paciente com conjuntivite, que está descrito, né? Raro, menos de um Nem por cento. infiltrado nonular, que eu já vi também colegas dizendo que teve. Mas os sintomas parece que realmente o olho fica mais sensível, porque existe uma congestão em todo o Exato. corpo, na garganta, na boca, no nariz, ouvido e nos olhos provavelmente também. Então, essa congestão aumenta a sensibilidade em algum momento, né? Realmente, isso eu percebo, que depois do Covid, o paciente não só da questão respiratória, mas cansaço, eles percebem. A E sensibilidade. lembrando, é uma doença viral, então essas doenças, chikungunya, dengue e agora o Covid, a gente está aprendendo, na verdade, muita coisa. Obviamente, o tratamento clínico a gente sabe muito mais, porque esses pacientes têm repercussões clínicas maiores, e na parte oftalmológica, menos, porque são casos excepcionais, são casos raros, então fica muito mais difícil documentar. Mas, de novo, eu acho que você precisa acompanhar com o seu médico oftalmologista para ele tentar investigar e tratar a sua sintomatologia, que com certeza tem tratamento. E para Mariana que falou que está tendo coceira, te vejo no consultório para poder tratar essa alergia aí. Isso aí. Acho que é Ó, isso. Vamos legal. lá. Tem mais alguma pergunta? Meu primo de Ponta Grossa, ele tá mandando que também é oftalmologista lá. E meu primo distante, mas é primo, né, Gui? Ceratite no mular, eu falei que não peguei nenhuma. É, E é isso aí, também cara. não. Muito Bacana, então, bacana. Gustavo. Geraldo, eu quero agradecer de coração pelo tempo aí hoje que a gente tem de mais valioso, realmente é o tempo, e de vocês que estão aqui com a gente para aprender um pouquinho mais, trocar informação, trocar essa energia muito bacana que é divulgar esse Junho Violeta, que é uma campanha de prevenção e conscientização do ceratocone, ou seja, não coce os seus olhos e avise algum familiar e amigo, qualquer pessoa que você veja que esteja coçando os olhos, não coce o olho não, faz mal. Ah, mas eu tenho o hábito de coçar. Então, vai no oftalmologista, pesquisa, porque isso tem tratamento e pode causar problemas maiores. Acho que essa é a mensagem assim, que a gente, como médico oftalmologista, quer passar nesse mês e para evitar essa doença, e não só evitar, mas quem tem a doença poder não piorar também. Perfeito. Essa é a mensagem absoluta, né? Essa aí a gente tem que carimbar na nossa receita
os pacientes de ceratocone sempre lembrarem que às vezes mais do que fazer o CrossLink, evitar cursar também é um grande auxílio, né? Meu amigo, muito obrigado pelo tempo aí. Nos vemos em breve, se Deus quiser, antes do CBO, mas se não, CBO estaremos aí para a gente poder curtir esse frio aí de Curitiba. E tá espero aqui marcado no Rio. E tá marcado o churrasquinho aqui na minha casa para você. Já está aceito aqui. Chuva, vou estar te esperando. Publicamente. Pessoal, Tá, tenha uma boa noite e a gente se vê em breve aí nas próximas lives e no próprio Instagram. Dr. Geraldo, quem não segue o Geraldo, @ Dr.Geraldo Canto, já me encontra lá. ótimo. Dr.Geraldo Canto. O meu você já sabe. Dr. Gustavo também, vamos seguir ele aí, que esse cara nota 10 e tá bombando no Instagram também, né, Dr. Gustavo? Isso aí, meu amigo. Tamo junto.